Olá! Tem uma frase dita por Jesus no Novo Testamento que hoje nós, o povo evangélico cristão, vê Jesus diferente de Deus do Velho Testamento. A frase, quando ele disse lá em Mateus 10:34, chama atenção. Diz assim: não pensem que eu vim trazer ao mundo, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Aqui, o que Jesus estava querendo dizer? Nós conhecemos o Jesus do Novo Testamento como um Jesus bondoso que dá a outra face, mas aqui ele está sendo categórico em dizer que ele não veio trazer a paz e a espada. Como compreender esse texto? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e como é bom ter você aqui junto com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e você pode participar mandando seus questionamentos, as suas dúvidas, aquilo que você quer, quem sabe até mesmo debater com o professor Leandro Quadros e nós vamos dar a resposta baseando-nos na Palavra de Deus. Quem está na mira é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Bom estarmos aqui com o nosso telespectador para estudarmos a Bíblia juntos. Vamos esperar as suas perguntas, elas são a razão do nosso programa existir. Nós queremos que através das respostas você perceba que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela tem as melhores e mais lógicas respostas às nossas dúvidas e às nossas necessidades. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Na Mira da Verdade e vamos esperar as suas perguntas. Muito bem, olha, nós abrimos um programa até dizendo que muitos veem Jesus como um Deus diferente do Deus lá do Velho Testamento. Sempre defendem que na Nova Aliança, no Novo Testamento, Jesus é diferente, é amor, longanimidade e tal, e não vê um Jesus justo como é visto lá no Antigo Testamento. Mas quando nós lemos aí Mateus 10, a partir do verso 34, 35, como é que a gente explica isso? Olha só, não pense que eu vim trazer paz ao mundo, não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. O que é isso? Por que Jesus está dizendo isso aqui? E essa pergunta chegou para a gente aqui no nosso Instagram, que a gente sempre abre um videozinho ali para você participar, mandando as suas perguntas. Quem mandou foi a Cleusa Rocha e ela disse: a paz esteja com vocês, eu gostaria de saber o que Cristo quis dizer em Mateus 10:34. Não pense que eu vim trazer a paz à terra, eu vim trazer a paz, não vim trazer a paz e sim a espada. Professor Leandro Quadros, como é que a gente explica essa fala de Jesus aqui na Bíblia? Porque foi ele que disse isso. Inclusive na minha Bíblia está escrito em vermelho aqui. Quando está escrito em vermelho, foi Jesus quem disse isso. Como é que você explica isso? O que Jesus estava querendo dizer isso? Até colocando filhos contra pais? O que é isso, professor? O que Jesus está falando aqui é muito interessante e condiz com a realidade do Evangelho. As pessoas leem, a palavra espada no verso 34, mas é importante considerar o significado da espada aqui no versículo 35, por exemplo. Diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Agora ele vai explicar o porquê. Pois vim causar divisão. Não, explicando não, ficou pior ainda agora. Não, calma. Pois vim causar divisão. O que a espada faz?
divide, né? Divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Verso 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que esse texto está dizendo, Tito? Que é inevitável a divisão familiar, muitas vezes, quando alguém aceita o Evangelho. Muitas pessoas que se converteram ao longo dos séculos testemunharam esta realidade da divisão familiar. Quando alguém aceita Jesus Cristo como Salvador, alguns familiares acabam se opondo à pessoa. Então é inevitável, porque no mundo existem os filhos de Deus e vão existir os filhos do diabo. E o que Cristo está dizendo? O propósito do Evangelho é unir as famílias. Só que há familiares que não permitem que o Evangelho faça isso. Eu me recordo uma vez, quando eu dava estudos bíblicos no interior do Rio Grande do Sul, de uma jovem que decidiu aceitar a Cristo como Salvador. E o pai disse para ela que se ela fizesse isso, ele iria bater nela e mandá-la embora de casa. E foi o que aconteceu. Ela se decidiu por Cristo, o pai bateu muito nela e expulsou ela de casa. E a partir dali ela passou a morar com um casal de irmãos da igreja. É a realidade. Mas não, o problema, perceba, amigo telespectador, o problema não está no Evangelho. E nem em Jesus. E nem em Jesus, Tito, exatamente. O problema está nas pessoas que decidem rejeitar aquilo que é bom. Mas graças a Deus, e eu já vi isso também, Tito, até no caso dessa moça, vários familiares, não apenas o pai, a rejeitaram, né, por ela ter se batizado. Mas aconteceu algo de interessante. Com o tempo, esta moça mostrou, pelas mudanças que Cristo fez na vida dela, que a religião que ela estava abraçando gerava muito mais transformações do que a religião do pai dela. O pai dela, com o tempo, passou a aceitá-la, a se relacionar bem com ela e passou até mesmo a visitar alguns cultos da igreja por influência dessa menina. E aí por isso que Cristo fala aqui no capítulo 10, né? Que se alguém amar mais um pai ou uma mãe ou um filho do que a Jesus, não é digno de Cristo. Por quê? Ele não dá desculpas para que alguém desista da salvação. Jesus mostra aqui que a vida de discipulado nem sempre vai ser uma vida mais fácil. Nós enfrentaremos oposição, mas ele fez uma promessa, que mesmo em meio à oposição, nós receberíamos isso aqui que está no verso 27 de João 14, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Ou seja, Cristo promete aqui uma paz interna que só quem está reconciliado com Deus sabe o que é sentir isso. Uma paz muito superior e muito duradoura daquela que o mundo promete. Então Cristo está mostrando esta realidade, de que muitas vezes o Evangelho, a aceitação do Evangelho vai gerar oposição. Mas a pessoa tem que se manter fiel a Deus, fiel a Cristo, custe o que custar. Porque essa pode ser até mesmo uma oportunidade de futuramente influenciar este familiar para o bem, para que ele venha aceitar a Jesus. E se ele não aceitar a Jesus, não será por culpa sua, será por culpa dele, que teve um coração endurecido como o de Faraó, um coração de barro, que ao ter contato com Cristo, o sol da justiça, ao invés de se derreter e se converter, ficou ainda mais duro. Então Cristo mostra aqui uma realidade da vida do discípulo. Muito bem, muito bem. O programa está só começando e para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS, o número é 12 981510101, também é o WhatsApp, tá bom? É esse mesmo número, 981510101, mande pelo WhatsApp.
E pelas redes sociais, namiradaverdade.nt no Facebook e @namiradaverdade no Instagram. Participe. Essa pergunta aqui chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi a Sara e ela diz o seguinte: eu nunca aprendi tanto de Bíblia em quase 40 anos como estou aprendendo há 3 anos com a Igreja Adventista. Encontrei o meu lugar. E ela diz o seguinte: boa noite, professor. Me explica melhor sobre a parábola do rico e Lázaro. Muitas e muitas pessoas têm dúvidas sobre essa parábola e não entendem o que está querendo dizer ali. Professor Leandro Quadros, eu acho que você poderia dar alguns detalhes, até diferentes do que a gente já apresentou aqui no programa Na Mira da Verdade. O que o povo tem tanta dificuldade em entender essa parábola? É que a maioria não entende como sendo uma parábola. Uma história? Uma história real. Fictícia? Não, a maioria entende que não é fictícia, que é uma história real. É por isso que as pessoas não entendem a parábola. Mas tem alguma parábola que Jesus contou que era algo real? Não, parábola, na verdade, que as pessoas não creem que isso é uma parábola, né? Parábola é uma história fictícia, mas as pessoas não creem que isso é uma parábola. Aqui que está o detalhe. Então, se não creem que é uma parábola, então tem que ser realmente um relato do que acontece na vida após a morte. Mas, primeiramente, para nós analisarmos esse texto, é importante definirmos se ele realmente é uma parábola ou não. Porque se nós não definirmos como parábola, não tem como entendermos que é uma narrativa, que é uma descrição simbólica, né, em que Cristo faz uso de uma história popular para poder ensinar uma lição moral. Como que nós podemos ver que é uma parábola? A primeira forma é analisarmos o contexto onde se encontra o relato. Ele está dentro de um bloco de texto, ou perícope, em que Cristo está contando uma série de parábolas para ensinar lições morais e espirituais. Então, o assunto não começa aqui em Lucas 16. O assunto do qual Cristo está tratando com o público aqui começa no capítulo 15 e vai do capítulo 17 até o versículo 10. Nós delimitamos o bloco de assunto ou perícope aqui, porque a partir do verso 10, lá no verso 11, já muda o local, já mudam as pessoas envolvidas no diálogo, não é? Então, quando você faz essa delimitação, você vê aqui, ó, que nesse bloco, Cristo conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, ou da moeda, não é? A parábola do filho pródigo, a parábola do administrador infiel, e aí vem o rico e o mendigo. Então, o que nós deduzimos? Não tem um porquê de 4 relatos serem parabólicos, serem parábolas, e apenas um não ser. Não, dentro dessa perícope, deste bloco, Cristo está contando apenas parábolas, usando este recurso pedagógico para ensinar as suas lições morais e espirituais. Então, pela análise da perícope, do bloco, do texto delimitado, você já vê que é uma parábola. Outra forma de você ver que é uma parábola é você analisar alguns detalhes da história contada por Cristo. Por exemplo, Cristo menciona no versículo 23 o seguinte: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, próximo a ele, né? Se isso aqui for literal e não uma parábola, uma história fictícia, o céu e o inferno são praticamente vizinhos. E aí veja a situação, amigo telespectador. Quem está no inferno vai poder ver quem está no céu. E quem está no céu vai poder ver quem está no inferno. Imagine você durante a eternidade com Cristo, tendo ainda oportunidades de ver cenas de um amigo ou ente querido que não foi salvo, sendo atormentado no inferno. O céu não iria ser um lugar pleno de felicidade para você. Então você tem que analisar esse detalhe.
Outro detalhe também que devemos considerar é que Cristo pega, assim, uma história popular, mas para ele evitar a crença na imortalidade da alma, ele colocou no céu e no inferno corpos e não almas. Isso aqui é importantíssimo no texto. Olha, por exemplo, o que diz o versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Será que um espírito, amigo telespectador, tem um dedo físico? Um espírito tem uma língua física que pode ser refrescada com água? Não. Então Jesus não coloca almas no céu e nem no inferno, ele coloca corpos. Então isso aqui é importante. E qual era a lição que Cristo quer transmitir? Versos 27 a 31. Ele quis ensinar o quê? Porque em um momento o rico diz assim: Pai Abraão, mande alguém avisar a minha família que este lugar aqui é terrível. E aí Abraão fala assim para ele: olha, eles têm a lei de Moisés e os profetas, ou seja, eles têm o Antigo Testamento. E aí ele dá uma outra resposta: não. Opa, ele falou assim, ó, ele insistiu, não. Ele diz assim, ó: Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E aí Abraão diz o seguinte: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui está a lição da parábola. Se alguém não crer na revelação dos profetas do Antigo Testamento, ele não vai se deixar convencer da verdade, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Então esta é uma análise breve, obviamente, que eu fiz do relato, para você ver que realmente se trata de uma parábola, uma narrativa fictícia, uma história fictícia, com o objetivo de ensinar uma lição moral. E se fizermos doutrina sobre o que acontece logo após a morte com base nesta parábola, aí temos que crer também que o céu e o inferno são vizinhos, temos que crer também que espírito tem língua, toma água e pode ser refrescado. Então, não é isso que Cristo quer nos passar. Muito bem, professor, muito bom, muito bem. Eu queria agora indicar para os nossos telespectadores esse guia de estudo fantástico que você, professor Leandro Quadros, preparou com tanto carinho para a nossa audiência aqui sobre textos difíceis que a gente encontra na Palavra de Deus, assuntos que nós já debatemos aqui no programa, só que o professor Leandro Quadros se aprofundou mais nesses textos difíceis aqui. E para você ter esse guia de estudos, a Revista Esperança Novo Tempo na Mira da Verdade, você pode ligar para a gente agora, 0 Operadora 12 2127 3121, está aparecendo aí na sua tela. Essa aqui é a revista que está na minha mão. Você pode ligar para a gente agora, você vai fazer um cadastro para que chegue direitinho na sua casa e você não vai pagar nada, nada por isso. E ó, o que eu posso dizer para você também, se você quiser algo a mais ainda, você pode acessar a nossa plataforma de cursos na internet, novotempocursos.com. Ali você pode ter não só esse estudo bíblico em videoaulas, como outros vários que nós oferecemos aqui na Novo Tempo, todos eles disponíveis gratuitamente para você. É só você entrar lá, novotempocursos.com, e você vai ter uma infinidade de cursos e poder pedir a revista de cada um deles, tá bom? Sempre no final de cada videoaula você tem a chance de pedir o seu guia de estudo para você acompanhar junto com as videoaulas. Então acesse lá novotempocursos.com e se delicie com os diversos cursos, inclusive na Mira da Verdade ali com o professor Leandro Quadros, para você aprender mais, tudo isso na palma da sua mão, tá bom? Nós vamos para um intervalo rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta, participe aí mandando suas perguntas, nós também estamos no YouTube, eu até pesquei uma pergunta do YouTube aqui que vai entrar na mira da verdade agora. Professor Leandro Quadros, você pode acompanhar a gente no YouTube através do Novo Tempo ao vivo, ali você tem a transmissão pelo YouTube de toda a programação da Novo Tempo e você aproveita, se inscreva lá para que você possa participar ali no chat, mandando as suas perguntas aqui para o programa Na Mira da Verdade também, tá bom? Essa pergunta chegou pelo nosso YouTube e olha só, olá, boa noite. Eu gostaria de entender melhor sobre a frase que Jesus disse lá na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa também é uma questão clássica, né, professor? E muitas pessoas têm dúvida, porque Jesus disse isso ao ladrão que estava ali do lado dele e que ele disse ao ladrão que hoje estaria com ele no paraíso. Eu não sei se é isso mesmo, mas como é que é? Esse texto de Lucas 23, 43, ele é realmente muito usado para ensinar a doutrina da imortalidade da alma. Porém, quando fazemos uma análise mais profunda, percebemos que Cristo não está ensinando isso. Cristo sempre ensinou a doutrina da ressurreição do corpo. Por exemplo, em João 6,40, ele disse que no último dia ele ressuscitaria aqueles que crescem nele. E em João 14, 1 a 3, Cristo diz que ele levará pessoas para o céu apenas após a segunda vinda dele. Então ele não poderia estar ensinando uma doutrina contrária àquilo que ele ensina ao longo das Escrituras. Por que então que lemos no texto, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso? Em primeiro lugar, o que? Ali, que hoje estarás comigo no paraíso, não existe no original grego essa palavrinha ali, o que. Então seria, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A interpretação desse texto, querido telespectador, vai depender de onde colocamos a vírgula. Se terá ou não uma vírgula após ou antes da palavra hoje. Logicamente, o texto grego não tinha pontuação, né? A pontuação veio depois. Então vai caber, obviamente, ao tradutor colocar a devida pontuação de acordo com o idioma para o qual ele está traduzindo o texto. A tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, assim como outras traduções bem mais antigas ainda, optou por traduzir da seguinte forma: em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Muda totalmente o sentido do texto. Se existe uma vírgula só antes, se não existe uma vírgula após a palavra hoje, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, aí indica que realmente, naquele dia, eles estariam juntos no paraíso. Agora, se tem uma vírgula após a palavra hoje, muda o sentido. Em verdade te digo hoje, vírgula, hoje em que estamos aqui nesta cruz eu te digo, estarás comigo no paraíso, seja algo futuro. Esta opção para nós é a mais plausível por causa de textos bíblicos e por causa do propósito de Cristo ao fazer esta promessa. Por exemplo, em 2 Timóteo 4,8, Paulo diz que a coroa da justiça estava guardada para ele e que Deus daria esta coroa apenas na segunda vinda. Seria estranho o criminoso arrependido receber esta coroa antes, durante a morte, enquanto Paulo disse que receberia apenas após a segunda vinda de Cristo. Seria uma contradição nesse caso. Outro detalhe, Jesus não poderia ter ido com ele ao paraíso na sexta-feira. E aqui para mim está a questão mais interessante. Por quê? Porque em João 20:17, quando Cristo ressuscita no domingo pela manhã, ele diz o seguinte para Maria Madalena: não me detenhas ou não me segure, porque ainda não subi para meu Pai. Então, não seria viável ele ir ao paraíso na sexta
ele ter ido ao paraíso na sexta, se no domingo pela manhã, alguns dias depois, ele disse que não tinha ido ainda. Então, esses dados nos mostram que a tradução ecumênica da Bíblia está correta em colocar a vírgula também após a palavra hoje. Se você quiser fazer um estudo mais detalhado, que fique algo mais visual para você, aqui na revista Na Mira da Verdade tem uma lição, Textos Difíceis sobre a Morte, lição de número 8. E nesta lição eu abordo Lucas 23, 42 e 43. Eu até aqui apresento a tradução ecumênica da Bíblia, tá? E aqui nós abordamos Lucas 23, Gênesis 35, 18, que diz que a alma saiu de Raquel, 1 Reis 17, 21 e 22, onde ele pede para a alma retornar ao menino, 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 23 e 24, são textos bem usados a favor da imortalidade da alma, Apocalipse 6, 9. Então, seria interessante você pedir essa revista, não tem custo nenhum para você, basta você pedir e a Novo Tempo vai enviar até a sua casa. Então você vai ligar para nós, para 0 operadora 12 2127 3121 e vai dizer o seguinte para o atendente ou para a atendente: olha, eu quero a revista Na Mira da Verdade, que fala de textos difíceis da Bíblia. Peça agora mesmo, aprofunde-se na compreensão da palavra de Deus e você vai perceber tesouros inimagináveis que estão à nossa disposição se nós cavarmos mais a fundo nas Escrituras. Muito bem, muito bem. Tem uma pergunta aqui muito interessante no nosso Instagram. Quem mandou foi o Paulo Anderson. Ele diz o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro Quadros, sou de Goiânia e ubandista. Como funcionavam essas pedras sagradas, Urim e o Tumim, que os profetas ou os sacerdotes utilizavam para buscar respostas diretas de Deus? Como é que é isso, professor? Aonde encontra isso na Bíblia, essas pedras Urim e Tumim, que os profetas utilizavam para buscar alguma resposta de Deus? Realmente, na estola sacerdotal, agora eu não lembro se isso está em Êxodo 25, deixa eu ver aqui. Isso aqui a partir de Êxodo 25, tem as orientações para Deus mandar fazer o santuário, 26, 27 e aqui, ó, 28, Êxodo 28, tem as vestes sacerdotais. E estas vestes sacerdotais tinham certos enfeites, né, que simbolizavam as tribos de Israel, mas também tinham essas duas pedras, Urim e Tumim, né? Essas duas pedras aqui, ó, Êxodo 28, versículo 30, tá? Não há no texto bíblico indícios claros de como estas pedras eram usadas. Mas o que a tradição judaica comenta, tá? Que dependendo da resposta de Deus, acendia uma pedra ou outra. Dependendo é um sim, é um não, e dependendo disso, uma pedra ou outra acendia. Então tem essa tradição que aborda isso, tá? Mas não há realmente no texto indícios claros do que isso significava. Porém, nós cremos que é bem provável que seja realmente assim, que Deus poderia responder através dessas pedras, confirmando ou não uma resposta. Ok, professor, isso era para aquele momento em que o povo de Israel estava saindo, um povo de Israel bem escravizado e longe das verdades bíblicas, e Deus estava orientando tudo novamente, não é isso? Sim, era uma forma estabelecida por Deus para se comunicar, né? Se não fosse estabelecida por Deus, obviamente seria ilícito, né? Mas como foi estabelecido por Deus, tudo aquilo em que Deus é o agente da ação é porque é de acordo com a lei, de acordo com a vontade dele.
Muito bem. Tem uma aqui no nosso WhatsApp agora, essa que pergunta é uma pergunta capciosa. Olha só o que diz. Boa noite, meu nome é Rafael e gosto muito do programa. Aprendo muito, mas tenho uma dúvida. De acordo com a interpretação adventista, o evento do dia escuro ocorreu em 19 de maio de 1780, quando o sol escureceu sobrenaturalmente, em pleno dia. Um evento que eles veem, ou que vocês veem, como parte do cumprimento das profecias bíblicas. Só que lá em Marcos 13, de 24 a 26, fala: mas naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Esse evento do sol escurecer, do modo espiritual, realmente já aconteceu? A apostasia e o filho do pecado já tinha sido revelado? Ou seja, o que está dando a entender aqui, a pergunta dele é colocando em dúvida o que os adventistas dizem que esse dia escuro aconteceu lá em 1780. Se isso de fato aconteceu, já era para ter acontecido outras coisas que o texto bíblico indica. Como é que você explica isso? Veja, o texto bíblico não indica que ia acontecer tudo de uma vez só, né? Até porque, por exemplo, quando foi escrito aquilo, a tribulação, após a profecia de Cristo, a tribulação ocorreu uns 40 anos depois. Né? Cristo falou aquilo pelo ano 30, alguma coisa depois de Cristo, obviamente, e a tribulação, que foi a destruição de Jerusalém, a invasão de Jerusalém pelo exército romano, ocorreu 40 anos depois. Então, não significa que tudo vai ocorrer de uma vez só. Pode haver no texto bíblico vários eventos separados por grandes intervalos de tempo. Quer ver um exemplo? Em Isaías 61, 1 e 2. Lá fala, até vou ler esse texto aqui para você, brevemente, um texto que Cristo usou lá em Lucas 4. Em Isaías 66, 1 e 2, há uma profecia messiânica, né? Em que fala da vinda do Messias para pregar as boas novas aos pobres. E aí, lá em Lucas 4, 16 a 18, Cristo tem uma expressão: antes que venha o terrível dia do Senhor. Então ele usa a primeira vinda e menciona o dia do Senhor, que é o dia do juízo final, um evento que vai ocorrer lá no final. Ou seja, dois eventos no mesmo verso, porém separados por um longo intervalo de tempo. Então não precisa crer que aqueles sinais ocorreriam um atrás do outro, tá? Sobre o dia escuro, não há outro evento na história que se encaixe melhor com esse que nós mencionamos. Por quê? Porque o próprio Cristo diz que além de um escurecimento do sol, a lua não daria a sua claridade. Na mesma noite em que o sol se escureceu, em 19 de maio de 1780, a lua se tornou vermelha como sangue. Muitas pessoas pensaram que era o fim do mundo. Vários astrônomos na época disseram que aquilo era um fenômeno que ninguém conseguiria explicar. Durante o dia, ao meio-dia, o sol se escureceu de tal forma que as aves se recolheram para os seus ninhos. E aí, na mesma noite, a lua se transforma como sangue. Então, a probabilidade, ou seja, para nós crermos que este evento não ocorreu neste período, só se alguém nos mostrar um outro evento histórico que se encaixe direitinho com isso. Mas nós não cremos que existe esse evento histórico porque realmente não existe, tá? Então, quando Cristo prediz esses sinais, ele está dizendo realmente que ali começa o tempo do fim. Não significa, óbvio, que pouco antes de Cristo voltar, os astros não vão sofrer realmente transformações. Ali em Apocalipse 6, 12 em diante, menciona-se realmente que os astros vão se comover novamente pouco antes da volta de Cristo. Mas nós cremos sim,
com base bíblica e com base na história, que esses eventos realmente ocorreram, porque há registro histórico para isso, que é o fenômeno sobrenatural, indicando o quê? Que nós já estamos há muito tempo no tempo do fim. Muito bom, professor, muito bom. Olha só a pergunta da Carolina Oliveira. Boa noite, sou Carol de Londrina, Paraná. O que a palavra de Deus tem a me dizer sobre tomar emprestado? Se devo ajudar nesse sentido? Atualmente sou muito fechada nesse sentido, porque no passado já fui avalista para um amigo, mas ele simplesmente sumiu e deixou toda a dívida para eu pagar. Foram 5 anos trabalhando duro para cobrir uma dívida de mais de 70 mil reais. Então hoje eu nego a todos que me pedem, inclusive minha própria família. Por isso, eu queria muito uma luz sobre esse assunto. Eu queria saber se posso estar sendo uma má pessoa perante a lição mais importante que Cristo nos ensina, amor e compaixão ao próximo. Me ajudem se puder. Obrigado. Olha só, professor, a gente vê uma pergunta, eu não lembro de ter visto uma pergunta dessa aqui no programa Na Mira da Verdade, sobre nós sermos avalistas, nós emprestarmos dinheiro a alguém. Existe alguma orientação bíblica sobre isso? E você viu que ela, no final aqui, ela quer saber se ela está sendo uma má pessoa perante Deus, né? Porque Cristo ensina amor e compaixão ao próximo. Se eu não quiser emprestar a ninguém, será que eu estou indo contra a vontade de Deus, professor? Muito pelo contrário. Tem orientação bíblica clara a respeito disso em Provérbios capítulo 6. Na verdade, o cristão tem que ser amoroso, mas não pode ser bobo dos outros. O que eu quero dizer com isso? Eu vou te dar um texto que vai lhe ajudar muito e que vai mostrar que a sua postura está correta. Ajudar é uma coisa, deixar que os outros nos façam de bobos é outra totalmente diferente. Deus não quer isso para você. Provérbios capítulo 6. Filho meu ou filha minha, não é? Se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Ou seja, a Bíblia diz que é uma armadilha. E você pôde comprovar na sua vida. Você ficou 5 anos pagando dívida de alguém. Então, não empreste. Se for para ajudar, dê um dinheiro. Planeje-se para dar algo para alguém para ajudar. Agora, emprestar, especialmente grandes valores, não faça isso. Oriente a pessoa numa boa. Olha, se tu precisar de uma ajuda financeira, dentro das minhas possibilidades, eu lhe dou. Agora, se você precisa de um empréstimo maior, pede para um banco. Negocie com um banco que ofereça as melhores condições possíveis de juros, mas não empreste grande quantidade de dinheiro. Este é o conselho bíblico para nós. Muito bem, olha, eu queria aproveitar e dizer para você que você também pode fazer um estudo mais aprofundado sobre finanças. Nós também temos um guia de estudo sobre finanças. Olha aqui, ó, a revista Esperança Novo Tempo, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Esse assunto que nós estamos falando aqui, você também pode pedir para a gente, ligando para 0 Operadora 12 2127 3121. E essa revista vai chegar gratuitamente aí na sua casa. E eu quero dizer que se você quiser, você também pode acessar a nossa plataforma de cursos, novotempocursos.com. Ali você também tem esse guia de estudo, porém esse aqui especialmente, ele está em PDF para você poder estudar ali na plataforma, tá bom? Se você quiser conhecer essa plataforma, é só acessar novotempo.com
novotempocursos.com e você entrar nessa plataforma de cursos online. Gratuitamente também, tá bom? Mas peça sua revista ligando pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Nós vamos pro intervalo, não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta e você pode participar mandando as suas perguntas para o programa Na Mira da Verdade através do nosso WhatsApp. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Você pode mandar por SMS também, que também eu pesco ali. E nas redes sociais pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt e no nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Tem mais uma perguntinha aqui que eu quero colocar do nosso Instagram. Deixa eu ver qual que é ela que eu estava separando aqui. E essa daqui, ó, quem mandou foi o Armando Adurens. A pergunta do Armando é o seguinte: como a Igreja Adventista trata o aborto? A Igreja aceita ou não aceita o aborto, professor? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como que ela lida com essa situação do aborto? Muito boa pergunta. A Igreja Adventista tem uma posição bíblica sobre o assunto e, na minha opinião, não é por eu ser adventista, é a questão até a opinião mais equilibrada, inclusive. Vou explicar o porquê. Em primeiro lugar, a Igreja Adventista crê que Deus não faz diferença entre uma criança que está fora do ventre ou dentro do ventre. E por quê? A resposta é muito simples, à luz da Bíblia falando, obviamente. Aqui em Lucas capítulo 1, versículo 44, olha que interessante. Falando de João Batista, a palavra grega usada para se referir à criança, né, a mãe de João Batista, Isabel, né, quando viu Maria, ela falou assim: a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Ou seja, a palavra criança aqui no grego é a palavra brephos, utilizada para uma criança que está dentro do ventre. Curioso que a mesma palavra brephos, que aparece em Lucas 1,44, ela aparece aqui em Lucas 2,21, falando do menino Jesus que havia nascido. O que isso significa? Para Deus não há diferença entre o feto, entre a criança que está na barriga da mãe e a criança que está fora dela. Brephos é a mesma palavra grega para ambos. Então nós entendemos sim que quando alguém pratica o aborto, em certas circunstâncias, está sim praticando um homicídio, à luz da palavra de Deus. Tem outros princípios a se considerar, por exemplo, Êxodo 23, versos 7 e 8. Ali é dito que Deus não aceita que o justo morra, se ele não aceita que um inocente morra, né? Deus diz ali, não inocenta o culpado, mas também não quer que o inocente morra. E uma criança, obviamente, é um ser inocente. Existe uma ideologia satânica, diabólica, que tenta diminuir o valor da vida humana quando lhe interessa, né? Tenta dizer que o feto é menos humano do que a criança que já nasceu. Para Deus isso é satânico. E qualquer pessoa responsável e comprometida com a vida e com o texto bíblico jamais vai aceitar esta barbaridade. Se você ler, por exemplo, há outros textos, lá em Êxodo 21, é considerado grave se um homem esbarrasse numa mulher e causasse a morte dela ou do feto. Era vida por vida, olho por olho, dente por dente.
A vida é sagrada aos olhos de Deus. Então não somos a favor do aborto. Agora, nós estamos no mundo de pecado. E nem sempre é possível viver o ideal de Deus. O que isso significa? Há situações, já que você perguntou da Igreja Adventista, que a Igreja Adventista não vai dar uma opinião sobre o que uma mulher tem que fazer. E nós achamos que é até, de certa forma, cruel alguém dizer para uma mulher o que ela tem que fazer, por exemplo, se ela foi estuprada e veio a ficar grávida, ou se a gravidez é fruto do incesto, ou seja, um pai engravidou a própria filha. Se uma pessoa abortar em outras condições que não sejam essas, ou seja, quer abortar simplesmente por abortar ou porque quer resolver uma irresponsabilidade tirando uma criança, a Igreja Adventista vai disciplinar sim essa pessoa, eclesiasticamente falando, tem a disciplina eclesiástica. Agora, se você ler o livro Declarações da Igreja, né, você vai perceber que num caso desses, em que uma mulher engravidou por estupro ou incesto, a Igreja prefere dar aconselhamento espiritual, encaminhar a pessoa a profissionais, médico, psicólogo, para que a pessoa decida por ela mesma o que vai fazer. Algumas mulheres conseguiram manter a gravidez, fruto de um estupro, agora tem outras que foi tão avassalador que elas não conseguem. Então, há esses casos especiais em um mundo de pecado que nós precisamos lidar com certa responsabilidade. Nós não nos sentimos à vontade para ditar o que alguém tem que fazer nesses dois casos extremos. Tá? Agora, tirando essas exceções das quais não se está livre no mundo de pecado, né? Nós não aprovamos realmente, sempre vamos ser a favor da vida. Obviamente, pensando na vida que está aqui e na vida que está mantendo este feto. Então, é uma questão ética delicada, nem todos os cristãos pensam assim, acham que a mulher estuprada ou com incesto tem que ter o filho da mesma forma. Nós respeitamos as opiniões, mas achamos que em certos casos de um mundo de pecado é muita crueldade dizer para uma vítima de estupro, de incesto, o que ela tem que fazer. Até porque a carga genética, né, que uma criança fruto de estupro traz também não é favorável para essa própria criança. Mas sempre vamos optar sim pela vida. E em casos especiais que a pessoa em oração, com aconselhamento médico, psicoterápico, cristão, profissional, tome a sua decisão para que Deus a ajude a superar esse tipo de coisa. Muito bem, professor, muito bem. Olha, essa pergunta eu acredito que chegou no programa passado, mas não deu tempo de colocar, então eu vou colocar ela ainda assim. Nós estamos próximos aí, nós tivemos outro final de semana passado, o dia de finados, o dia 2. E a pergunta do Gil Oliveira aqui pelo Facebook é essa: os adventistas podem visitar cemitério? Professor, tem alguma coisa, a Bíblia falando sobre isso? Tem alguma condenação da igreja em visitar cemitério? O que é isso? Veja, a Bíblia só condena visitar cemitério se for para isso aqui, ó. Isaías 65, versos 13 e 4. Deixa eu pegar a outra Bíblia. Eu peguei uma Bíblia aqui em espanhol, que é do programa em espanhol, né? Isaías 65, 13 e 4 mostra um momento, uma prática israelita que Deus condenava e que obviamente Ele condena hoje também, ó. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, ou seja, o povo praticava idolatria, não é? Que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, isso aqui era para manter conversa com espíritos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Então, entre as coisas que irritam a Deus está realmente viver entre as sepulturas para consultar os espíritos. Então, qualquer pessoa que ir a um cemitério para fazer isso, Deus desaprova.
seja adventista ou não, não importa, qualquer pessoa que fizer, Deus desaprova. Agora, fora isso, se a pessoa vai até lá para limpar ali o exterior, o local do túmulo daquele ente querido, está demonstrando amor, está demonstrando carinho. Eu, por exemplo, jamais vou deixar de amar os meus avós porque eles estão mortos. Quando eu tenho oportunidade, vou até o Rio Grande do Sul e visito o túmulo deles, eu vou prestar algum cuidado, alguma coisa assim. Então, depende do motivo, né, que você vai. Não é porque uma pessoa morre que você não vai mais amá-la e ter carinho e consideração por ela, mesmo que ela não esteja vendo, né? Demonstrar amor porque ainda está vivo na nossa mente, diríamos assim, é importante, é significativo. E o que a igreja recomenda muito é aproveitar a oportunidade, por exemplo, do Dia dos Finados e tornar isso uma oportunidade evangelística. Ir, sim, grupos de irmãos, grupos de jovens até o cemitério com um folheto, uma literatura que explique para as pessoas o ensino bíblico sobre a morte, que ajude as pessoas a perceberem que a Bíblia ensina a doutrina da ressurreição do corpo na segunda vinda de Cristo. Então nós cremos que não é só sábio agir assim, mas até mesmo um dever aproveitarmos certas oportunidades para falarmos da verdade das Escrituras. Muito bem, professor. Nós temos ainda alguns minutinhos. Olha só a pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi a Sirlene Marta. Ela diz o seguinte: boa noite, tudo bem com vocês? Estou assistindo na Mira da Verdade, amo demais assistir, aprendo muito. Me explica o que é o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro, apresentado lá em João 4. Eu estou aqui em João 4. Veja se é esse capítulo mesmo, professor. E o que quer dizer o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro? Ela diz aqui que é João 4. Veja se está aí mesmo. Estou aqui. Olha, que eu lembro, a expressão Espírito da Verdade é João 16:13. Então vai lá. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse Espírito da Verdade, aqui no contexto, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia ensina que Deus se manifesta em três pessoas: Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da divindade, é o Deus que trabalha nos bastidores. Ele trabalha para que o Pai e o Filho apareçam. Tanto que no verso 14 é dito: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito da Verdade é o Espírito Santo. Já o Espírito do Erro, o termo pode se referir tanto a uma disposição mental de alguém que mente, mas também pode se referir ao pai da mentira, que é o diabo. Em João 8,44, Jesus chama o diabo de pai da mentira. Muito bem, professor. Olha, estou vendo aqui, infelizmente, nós não temos mais tempo de colocar perguntas. Nosso tempo já está bem apertado, mas eu quero agradecer a você que tem participado e feito o programa Na Mira da Verdade acontecer. São muitas perguntas que chegam para a gente, são, olha, centenas, chega até mais de 1000 perguntas que chegam aqui no programa. Infelizmente, a gente não consegue colocar todas, mas eu quero dizer para você, não desista de mandar a sua pergunta. É importante que as suas perguntas cheguem, porque eu vou pescando ali e, de repente, uma boa questão pode entrar na Mira da Verdade e ajudar muitas pessoas a conhecerem a verdade bíblica. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Até lá, Tito. Obrigado, amigo telespectador, pela companhia no programa de hoje. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um abraço e que Deus te abençoe. E como eu sempre digo, sempre as suas dúvidas e os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!